Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma boa e abençoada noite a todos vocês. É com muito amor e alegria que estamos mais uma vez aqui juntos para fazer o Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e juntos vamos dar início ao Evangelho no Lar. Antes, gostaríamos muito de agradecer pela companhia, pelo carinho de sempre que vocês têm com a gente, pelos comentários. E é muito bom saber que a gente está junto nessa sintonia de amor, sintonia do bem. Então aproveitamos para agradecer a Deus e a espiritualidade superior e aos nossos amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. E também aproveitando, pedimos que eles estejam conosco, vibrando, nos inspirando, e que as pessoas que nos escutam possam também vibrar nessa mesma corrente do bem, fazendo que as suas casas se encham de amor e de harmonia. Vamos então à oração do Chico Xavier, somente hoje. Hoje, à luz do presente, dia como este dia, em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejas fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho. Que aspires a plantar em lances do caminho alegria, favor, dádiva que pretenda ofertar, relações que precisa recompor, gentilezas no lar, trabalho o mais singelo e aquele que mais custe revisão, reajuste, corrigenda, perdão, prova de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraces e abençoe, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois. Porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Que assim seja. Vamos então, pessoal, à nossa leitura. Como vocês já sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. A gente escolhe esse evangelho por ser mais fácil de uma simples leitura, mas vocês podem acompanhar também pelo aquele evangelho antigo, né? Que normalmente as pessoas têm em casa. Eu estou lendo o capítulo 5, o item é o 31, Proveito dos sofrimentos em benefício dos outros, São Luís, Paris, 1860. Os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mais têm em vista somente a sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuírem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a também
aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria consequências desastrosas para o futuro. Boa noite a todos, né? Estamos encerrando agora o capítulo 5. Antes de eu fazer o comentário sobre esse último item aí do capítulo 5, deem uma lida nesse capítulo novamente, com calma, quando vocês tiverem um tempinho, e reflitam, porque esse aí é um dos capítulos mais importantes, porque ele toca justamente nas causas das perturbações que nós vivemos, né? No dia a dia, no trabalho, em casa, nas nossas relações familiares, e ele nos mostra como a gente deve encarar isso. Ele nos mostra como a gente pode superar os bloqueios, os problemas provenientes dessas aflições que acontecem, né? E de uma outra forma mais importante, ele nos dá as ferramentas para podermos nos sobrepor a essas dificuldades. Aí entra a parte da prece, né, da ligação com Deus, da resignação, de superação, de motivação, tudo de forma proativa, né? Então, dê uma lidinha de novo. É sempre bom ler esse capítulo. Sempre que estiverem com uma tristeza, né, passando por um momento difícil, dê uma lida. Está bem explicadinho ali, dizendo que muitas vezes são de vidas passadas, né, que acontecem as coisas que a gente não sabe explicar. Mas por que a pessoa não gosta de mim? Por que acontece isso? Como que eu lido com essa situação? Os bons espíritos, os protetores, aqueles que estão conosco, sempre nos orientam a perdoar, sempre nos orientam a rezar por aquelas pessoas que nos querem tão mal, sempre nos orientam a ter uma postura edificante, sem reagir negativamente, sem contrariar a outra pessoa, sem afrontar, mas mantendo uma postura legítima, consciente, que por si só já é um exemplo, né, de atitude, e atitude é tudo em nossa vida, né? E principalmente aquele foco na mudança do pensamento, porque o pensamento é algo que pode nos levar a um ápice, como também pode nos afundar. E o pensamento é tudo. Nós temos que estar sempre vigiando o nosso pensamento. E com referência ao capítulo de hoje, ele está mais ou menos, né, direcionado àquelas pessoas que entenderam tudo isso. Ele encerra assim, né? Aquelas pessoas que entenderam, que sabem que a vida aqui é transitória, né? Que sabe que aqui tem dificuldades. Eu tenho dificuldade, eu tenho alguma deficiência auditiva, visual, motora, psicológica, eu tenho vários problemas. Eu sei que isso são coisas impostas a mim, que o meu corpo é minha ferramenta. Olhem só, lembrando sempre que o nosso corpo é uma ferramenta altamente performática, altamente idealizada para atender ao nosso espírito. O nosso espírito muitas vezes é um problema sério. Então, ele tem certas limitações, às vezes impostas a ele, né? Ou no decorrer da vida, ou já nasce com isso. Faz parte, então, de um grande esquema. E muitas pessoas já entenderam isso, entendem isso e tiram isso de letra, porque sabem que isso faz parte do desenvolvimento espiritual, que a vida verdadeira, quando a gente regressar para a vida verdadeira após o desencarne, nós lá vamos ter realmente a noção, de novo, né, de tudo que aconteceu, por que aconteceu, e trazer as lições, né, dessa encarnação, porque o espírito ele só consegue evoluir experimentando a situação. Se tu é uma pessoa egoísta,
você vai vir de uma forma que você não vai ter nada depois. Pô, passou uma encarnação inteira egoísta. Desencarnou, o teu espírito vai continuar sendo egoísta. Então ele vai ter que vir com certas necessidades, pobreza extrema, para que ele possa aprender a dividir com os outros, aprender na humildade. Vocês já viram que os pobres que estão nas ruas, né, eles dividem o alimento deles entre si? Eles sabem a importância do alimento? Que os pobres se ajudam? Já perceberam isso? Que os pobres se ajudam e as pessoas que estão ali tranquilas, elas não olham às vezes com desprezo para os outros e não querem nem saber de ajudar nem nada. E o pior, alguns acham até que é mérito seu. Eu estou nessa posição hoje, eu estou nesse país, eu estou nesse lugar, eu tenho esse poder, né? É por mérito meu. E não é assim. Tudo aqui é um teste para o teu espírito, é um trabalho para ele, em cima de ti, para que esse espírito aprenda alguma coisa. Então, a gente vai vir com algumas limitações e isso vai trazer para nós uma mudança. E muitas pessoas, agora que entra o outro capítulo, que entra a continuação do texto, né? Que muitas pessoas entendem isso e sabem que a vida futura delas vai ser beneficiada por isso e elas terão uma vida bem melhor no plano espiritual, que a vida verdadeira é lá. Tu volta para casa com todos eles lá, é outro universo, é outra situação. Você vai estar com um estágio de evolução maior. Por isso que eles insistem que aqui a gente deve dobrar o nosso espírito. Sabe? Quando ele é muito arrogante, a gente vai lá e dobra ele. Né? Conscientemente. Né? Quando a gente é muito egoísta, a gente vai lá e se sacrifica. Se a gente é muito negativo, a gente modifica para positivo. E assim vai. Então, a pergunta que o texto também fala é: eu sei que muitas pessoas que entendem que vai ser proveitoso para si, né? Essa reforma é tua, somente tua, mas será que isso pode trazer benefício a outras pessoas? E os próprios espíritos respondem, os protetores, que sim, que pode. O teu exemplo é a maior ferramenta. Mas você tem que estar consciente que você é um exemplo de pessoa. Que você vai fazer gestos e atos que vão interferir na vida da pessoa. Porque o que derruba os nossos irmãos, né, todos que estão em torno da gente, é um critério do pensamento, né, que é a falta de uma visão futurista, né? É o materialismo. Então, quando a pessoa é muito materialista, ela cai no desespero. E nós vamos ver muitos disso, né? Muitos casos disso, das pessoas desesperadas. E quando a pessoa está desesperada, ela não consegue ser orientada pelos espíritos protetores. Ela não consegue. Ela está tão perturbada, achando que nada tem saída, que acabou, que agora não tem mais o que fazer, e atenta contra a própria vida ou contra outras pessoas. Esse é o desespero, aí ocasionando outras doenças mais, né, psicológicas. Então, o desespero é uma forma do pensamento, é uma variação do pensamento que não tem controle. Então, quando uma pessoa passa por uma situação e ela entende aquela situação, ela pode auxiliar aquelas que estão em desespero no mesmo caso. Por exemplo, a pessoa entrou no vício, foi drogada. Aí ela teve que fazer um sacrifício para sair do vício. E é um sacrifício, gente. É um sacrifício muito forte. Ela vai passar o resto da vida dela se controlando para não cair no vício. É válido? É claro que é válido, porque enquanto estamos encarnados, estamos na experiência corpórea. Então o sacrifício é totalmente incentivado. Não, eu não vou mais mesmo. Então a pessoa vai se conscientizar. E ela que passou por isso pode
identificar outras pessoas que estão no mesmo processo, mas que estão naquele falta coragem, tenho coragem, quero sair e sabe, está tudo dando errado. A pessoa vai lá e dá uma orientação. Aqueles que passaram por crises financeiras podem orientar, ajudar aqueles que estão entrando em crises financeiras, porque isso ocasiona um desespero, e o desespero é falta de consciência universal, é simplesmente pensando no momento. E tudo isso passa, gente. Na verdade, a vida é bem simples. Eu tenho um problema visual, né? Pô, você tem um problema visual, mas você é normal. Qualquer problema que a gente tenha, nós somos normal. O nosso espírito não tem esses problemas. O corpo que ele está, tem. Eu não escuto, não sei o que. Não tem. O teu espírito não é surdo. O corpo que ele está é. Para aprendizado dele, para benefício dele, olha que é uma oportunidade única estar encarnado aqui. Não tem ninguém perfeito aqui. Tá? Todos que estão aqui nesse planeta aqui, nós temos as nossas falhas, nós temos nossos defeitos psicológicos, que todo mundo tem. Sabe? Tem muita gente que prefere viver na ilusão, achar que é melhor do que os outros, achar que os outros têm que corresponder aos desejos deles, entendem? Então essas pessoas, elas têm uma vida supérflua e elas, quando alguma coisa não dá certo, elas entram às vezes em desespero, porque as coisas não estão acontecendo como elas queriam e nada acontece como elas querem. Tu pode planejar o que tu quiser, vai acontecer um monte de coisa que está fora do teu planejamento. Isso pode acontecer a qualquer instante para qualquer coisa da tua vida. O próprio dia do teu desencarne está fora do teu controle. A não ser que você atente quanto à sua vida e você vai pagar um preço muito caro por isso. Porque é um preço de reajuste psicológico muito grande. Né? Então existe, claro, todo um amparo, mas a gente deve sempre evitar o desespero. Começou a entrar em desespero, já foge dele. Ocupa a mente com outras coisas. Vai ver um filme bom, mesmo contra a vontade, vai ver um filme bom, vai passear, vai num parque, aprecia o sabor de um sorvete, aprecia uma água, vai conversar com pessoas bacanas, que tenham boas ideias. Não fale mal da vida dos outros, que isso só baixa o teu astral ainda mais. Então, começou a dar o desespero, procure as alternativas que a vida te oferece. Uma boa risada, sabe? Aquele amigo que você não vê há muito tempo. A própria oração que a Janete começou hoje, que... Como é que é o nome da oração mesmo? Todo dia? É uma do Chico Xavier todo dia. É o dia de hoje. Ele é o dia de hoje. Somente hoje. Então, ali naquela oração já diz... Você só tem hoje. Viva o hoje. Não pode fazer nada pelo que passou. Já passou. Nós já conversamos sobre isso, né? Passou, fez, azar. Foi. Né? Vamos reconhecer que nós somos falhos e vamos melhorar. Aí sim. Postura. Eu errei. Todo mundo erra aqui. Agora você muda a sua postura. Eu vou melhorar. Entendeu? O amanhã tu não sabe. Amanhã pode acontecer tudo. Ninguém sabe nada do amanhã. Mas o hoje, só tem hoje. Só tem hoje para te fazer as gentilezas, né? Que nem o Chico fala, gentilezas no lar. O que são as gentilezas no lar? É o elogio à esposa, ao marido, elogio sincero. Né? Todos nós temos falhas e temos coisas boas. Vamos focar nas coisas boas. Vamos rir, vamos contar histórias, vamos se juntar, vamos conversar em família, vamos ouvir os filhos, vamos falar para os filhos. É muito difícil essa relação, né? Pais e filhos, esposa, mulher. Por quê? É o primeiro laço, vínculo familiar que nós vamos ter ali seres simpáticos, assim como não. Como também pode não ter. Mas o fato de ter algum ser na família que não seja simpático é justamente para você conquistar a simpatia, para você quebrar essa barreira. Sabe que a vida é um grande desafio.
Você tem que superar. A palavra é superação. Desespero, ela tem que ser riscada, totalmente riscada do teu vocabulário. Veio o desespero, foge dele. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Vai fazer o quê? Né? Vamos ter calma. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer assim, não é o fim do mundo. A gente vai ajeitando. Vamos ficar em dia. Claro que vamos ficar em dia. Nós vamos acertar aqui e ali. Quando tu vê, tá tudo certo de novo. Ah, não tem a comida. Fé em Deus. Fé em Deus que alguma coisa sempre acontece. Sempre acontece um auxílio daqui, uma ajuda ali. E até às vezes um pequeno, né, ovinho frito já é uma festa. Entendem? Então isso faz parte. Assim como as preocupações para quem tem o controle de uma empresa, né, tem todas aquelas preocupações, impostos, aquilo, tudo isso tem que estar dentro do benefício para as pessoas que estão trabalhando contigo, respeito para com eles. Assim como também, né, automaticamente as pessoas que trabalham têm que ter o respeito pelo patrão. Aquela consideração, fazer a empresa crescer. Entendem? Tem que haver esse entendimento de harmonia em tudo que é lugar, no lugar de trabalho, em sua casa. Mas dentro de casa a gente pode praticar inúmeras gentilezas que vão mudar o nosso caráter, vão mudar a nossa forma de agir, vão mudar a nossa atitude. Então sim, quem está passando por dificuldades, quem tem sérios problemas e que está encarando isso de uma forma boa, né, com tranquilidade, eu tenho esses problemas, mas o barco segue, o barco continua, vou ter que dar meu jeito. Meu grau de visão é pouquíssimo, vamos ter que dar meu jeito, vou ter que pegar uma lupa para ver, vou ter que fazer alguma coisa, superação. Não estamos chegando a nada, vamos falar, estou falando, se consigo falar, eu consigo ajudar a quem precisa, que está passando pela mesma situação. Temos que ser verdadeiros heróis de nós mesmos. Nós sermos os nossos heróis. E às vezes um herói aprende com o outro. Aprende a ter coragem. Aprende a fazer a vida com ousadia. A vida tem que ser ousada. Você tem que acreditar mais em si. Tem que fazer as coisas com vontade, com firmeza, com fé, acreditando que você vai conseguir. Às vezes a gente tem que fazer mesmo sem saber. Olha, vai, que nem diz aqui no sul, mete os peitos, vamos embora, vai para frente. E vida que segue. Meu pai e minha mãe eram espíritas, né? E eles sempre falavam isso, né? Vida que segue, vida que segue. Né? Vamos seguindo, vamos indo. Não tem como parar, entendeu? E o dia passa. E a gente tem que dormir. A gente acaba dormindo. Mesmo que a gente não queira para aproveitar o máximo, não tem como. Daqui a pouco o teu corpo desliga, ele precisa descansar. E aí se completa um ciclo, você acorda e vai indo e voltando. Ela é um grande desafio. Mas a gente não pode achar que o desafio é os outros que passam. Não, é nós. Cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus limites, cada um tem as suas superações. Cada um tem dentro de si muita coisa para poder mostrar para os outros, para transformar às vezes aquele nosso entendimento em uma boa informação para os nossos irmãos, para que eles possam seguir na vida sem entrar em desespero. Se você vê alguém em desespero, você vai levar tranquilidade para essa pessoa, vai levar paz. E quem está desesperado, procura de tudo que é jeito sair desse quadro. Vamos conversar, vamos rir, vamos dar uma caminhada. Muitas vezes, né, quando eu era mais novo, eu caminhava para poder, né, esparir um pouco a minha mente, assim. Entendem? Então é uma alternativa? É uma alternativa. Ler, né, ouvir música e larga nas mãos de Deus. Minha mãe falava muito isso. Larga nas mãos de Deus.
né? Deixa que, eu tô com esse problema muito sério, Senhor, estou largando nas suas mãos aqui esse problema. Me ajuda, me dá uma luz. É claro, né, que o nosso entendimento de Deus é mas é muito bom, sabe, a gente poder largar os nossos problemas na mão de Deus. E é o que eu digo às vezes para meus filhos, né? Assim, olha, quando vai, pensa em Deus e deixa na mão dele, porque vai acontecer o que tem que acontecer. Então larga nas mãos de Deus e segue a vida. Vamos agora pedir aos bons espíritos para que fluam as nossas águas e que a gente, ao tomar dessas águas, a gente possa se sentir bem melhor, possa se sentir revigorado, possa se sentir tranquilizado. Que os bons espíritos estejam no lar dos senhores, harmonizando o ambiente, tranquilizando as mentes. E vamos realmente largar nas mãos de Deus, às vezes, nossos problemas. Que Ele, com certeza, naquele entendimento que tem do nosso crescimento, que nós somos todos irmãos, sempre permitirá que bons espíritos estejam ao nosso lado nos orientando, mas nós temos que fazer a nossa parte, ficarmos calmos, tentar sempre andar na linha, né, andar direitinho, não importa os absurdos, os erros que a gente comete, não, estamos aqui para aprender, a gente vai errar. E o importante é que a gente reconheça, muitas vezes a gente vai sofrer por esses erros, né? Às vezes dói, as mancadas que a gente faz tem um custo muito caro, né? Dói na alma, que nem a gente diz, né? Mas faz parte. Respira fundo, deixa a cicatriz marcada, olha para ela para você lembrar, né? É bom ficar uma cicatriz que aí você olha para aqui, né? Eu fiz isso, agora eu não vou fazer mais. Eu sei que isso dói, que machuca o outro. Então a gente segue uma vida mais alinhada. Então vamos pedir para que os bons espíritos fluam as nossas águas ali, para que a gente possa tomá-las e sentir-se bem melhor. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorros daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos o beijo, Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E pensem que tudo que a gente passa, se nós passarmos por uma situação com coragem, com certeza já seremos exemplos para outros que vão olhar para nós
e vão buscar também em si essa coragem que a gente mostrou. Que Deus permita que a gente possa olhar o mundo com os olhos do coração, que nós possamos apreciar sons, que nós possamos entender a vida, entender os sinais, entender qualquer tipo de linguagem que a vida porventura venha nos mostrar. E mesmo que a gente diga que a nossa vida é bem difícil, ela sempre terá os momentos bem agradáveis. Se vocês pensarem, por mais complicado que seja, sempre vão ter boas lembranças e bons momentos. Nós devemos agradecer as pessoas que fazem parte de nossas vidas, por elas fazerem parte de nossas vidas, por elas nos exigirem que nós nos esforcemos em sermos pessoas empáticas, que nós nos esforcemos em sermos pessoas humildes, benevolentes. Chega um ponto que a gente para de falar de si mesmo e começa a escutar mais os outros. E melhor ainda, começa a agir, muitas vezes em silêncio, até para não estragar tudo, né? Em silêncio, para poder fazer valer a pena. Tem que valer a pena, tem que ser divertido. Entendem? A gente pode transformar qualquer coisa que a gente faça em algo divertido. Por mais estranho que possa parecer aos olhos de quem nos olhe, tem que valer a pena. Sabe? Tem que ser assim, ó. Eu gosto, estou gostando, vou me dedicar, vou fazer. Que Deus abençoe a todos e que todos sintam-se melhor ao escutar este Evangelho. Existem muitas palestras bacanas no YouTube, sabe? Tem bastante coisa para você ouvir assim em um momento de desespero. Entenderam? Então tem o Rossandro, tem o Dutra, tem o Divaldo, tem a Anete e muitos outros, né? Que agora me falta aqui, me falha a memória, mas que a gente tem que ver, escutar, apreciar, sem endeusar, né? Porque todo mundo faz isso de coração, mas que isso pode nos ajudar a entender. Tem muitas coisas ditas, muitas palavras boas, muita força positiva, que às vezes a gente se energiza tão bem, né? Que a gente encara a vida de uma outra forma. Encara a vida de outra forma. E isso já faz a mudança em nossa vida. Desejo a todos uma excelente semana. E quando eu digo excelente semana, eu estou dizendo aquela semana que você sinta-se tocado, né, por vários sentimentos. Não necessariamente você vai rir, possa acontecer várias coisas, mas que você tenha postura e atitude. Estamos começando um novo ano e é bom a gente aproveitar, né? Porque para mim é todos os dias, né? Tem que ser todos os dias. Mas vamos aproveitar a ideia do novo ano, né? E fazer as coisas acontecerem em nossas vidas. Desejo a todos um excelente ano. E quando a gente fala em excelência, a gente fala em dedicação, trabalho, boa vontade e construção. E até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, às 20 horas. Grande abraço para vocês e uma boa noite, pessoal. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção
Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br